Uma boa noite, irmãos. Hoje, 21 de abril de 2020, vamos dar continuidade aos estudos sobre orientação divina. Vamos fazer um momento de oração para que o Espírito Santo do Senhor venha conduzir esse estudo essa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento te agradecemos por mais essa oportunidade, pela vida de cada um, Senhor, que está nesse momento ouvindo as instruções, a orientação da palavra do Senhor. E pedimos desde já a presença do Espírito Santo que possa estar na condução desse estudo dessa noite, para que possamos, meu Deus, ser cheios da Tua palavra, onde o Espírito Santo possa estar com as nossas vidas, nos esclarecer, abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós temos falado sobre orientação divina e a gente já estudou aqui a respeito de autoridade e submissão no ano passado. E hoje, e foi de uma forma mais prática, a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente já estudou, porque naquele momento a gente falou algo que estava teórico. E hoje a gente precisa ter uma orientação mais prática a respeito disso. A gente vai usar um texto, onde ele já foi usado aqui na pregação do pastor na quinta-feira passada, um texto muito conhecido, mas essa é exatamente a posição que a liderança da Igreja Serde tem tomado nesse momento. E a gente vai ver esse exemplo desse texto, que ele já foi falado na quinta-feira, mas a gente vai, mais uma vez, usar como exemplo, para que a gente possa ser orientado e o que tem acontecido conosco nesses dias. O texto está em Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6. A partir do versículo 3. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim: então o mesmo Daniel se distinguiu de todos os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então este homem dissera: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Hoje nós temos passado, irmãos, por um momento onde nós temos ouvido as autoridades. E a Bíblia nos fala que toda autoridade ela é constituída por Deus e merece ser respeitada. Mas a gente percebe algumas coisas que a autoridade maior que existe sobre a terra, numa hierarquia, Deus está no topo de todas as autoridades. Em Deuteronômio 10:17 fala que Deus é o Senhor dos deuses, Senhor dos senhores. Em Efésios 6:9 fala que Ele é o Senhor de todos os senhores. Então não há autoridade nenhuma acima de Deus. Então, diante do que nós aprendemos sobre essa autoridade que vem de Deus, nós aprendemos então que
a submissão ela é absoluta às autoridades aqui da terra, mas a obediência ela é relativa. Quando que essa obediência deve ser relativa? É quando ela contradiz uma ordem de Deus. Aí tem que ser relativa. Mas como que a gente sabe que essa ordem está contradizendo a palavra de Deus? Aí precisamos de conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente só vai saber que uma ordem de uma autoridade aqui na terra está contra Deus quando nós conhecemos a palavra de Deus. Para a gente entender a respeito disso, a gente sabe que cada membro ou objeto, ele constitui a sua autoridade. Dentro da nossa vida espiritual, o que é certo, o que é errado, a gente descobre na palavra de Deus. Quando a gente começa, então, mas tudo na vida do cristão, o que precisamos fazer, a gente precisa consultar a palavra de Deus. Tem algumas autoridades, algumas coisas que nós fazemos, irmãos, que já tem algo que já é uma autoridade sobre aquilo. E nem sempre a gente precisa consultar tudo que a gente vai fazer na palavra de Deus. Algumas coisas simples. Porque se eu for usar alguma coisa básica sobre a minha vida, eu estou diante aqui de uma mesa que eu não sei o tamanho dessa mesa. Então eu não preciso ficar, oh meu Deus, me revela aqui o tamanho dessa mesa para que eu possa saber na sua palavra, para mim saber. Porque eu sei que para mim saber a medida dessa mesa, existe um metro, existe uma trena mais específica, existe um paquímetro. Então, uma autoridade sobre a medida, a gente vê que está sobre um objeto que chama exatamente um metro. Às vezes eu posso ter uma ideia de quanto que mede, mas uma precisão sobre aquilo só vem diante dessa autoridade. Uma autoridade que está sobre o peso, por exemplo. Eu posso olhar para uma pessoa e calcular, devido à minha experiência, o peso, mas o que vai dar precisão sobre aquilo é a balança. E muitas vezes a gente vê isso quando a pessoa ela está vendendo algo, ela sempre calcula um peso um pouco acima. Quem está comprando sempre joga um pouco para baixo. Mas quem que é a autoridade para não restar dúvida nenhuma sobre aquilo, coloca numa balança e não resta mais dúvida e acabou a discussão. E assim, por isso que nós temos a palavra de Deus. Quando começa a discutir alguma coisa que, isso está certo, isso está errado, por isso que devemos conhecer a palavra de Deus. E aquilo que está escrito, aquilo que eu penso ou que eu acho, o que é melhor para mim, não pode prevalecer segundo aquilo que a palavra de Deus está nos falando. Então a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. E não há outra autoridade nenhuma, nem humana, que sobressai a palavra de Deus. Quando a gente pega esse texto, Daniel estava na Babilônia e ele estava submisso às autoridades daquele país, daquela nação. E Daniel, em momento algum, mesmo conhecendo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como autoridade sobre a vida dele, ele nunca se rebelava contra as autoridades locais. A gente vê aqui no texto 3 e 4, onde fala que
a respeito de Daniel, não achava coisa nenhuma contra o reino, contra as autoridades, porque Daniel, ele era um servo submisso às autoridades. Então toda autoridade é constituída por Deus. Por mais que eles procuravam, não achavam, Daniel ele era fiel diante daquelas autoridades. Não achava nele delito nenhum. Mas só que para chegar a um ponto de julgar Daniel contra as autoridades, os príncipes, os sacerdotes, os prefeitos, as autoridades daquela época, falou assim: se nós não achamos Daniel delito nenhum, não há nenhuma corrupção a respeito de Daniel, a gente não acha nele coisa alguma, então nós vamos procurar alguma coisa nele contra a lei do seu Deus. Aí no versículo 6 fala assim: então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram ao rei Dário: vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Nós percebemos aqui, irmãos, que essa atitude foi tomada por pessoas que tinham que inveja de Daniel. Não foi uma atitude, não foi que saiu do rei. Eles chegaram diante do rei com uma proposta para achar uma culpa de Daniel contra o Deus de Daniel, onde que poderia, então, no espaço de 30 dias, prostrar somente diante do rei. E no versículo 8 fala assim: agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, e que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Aqui nós percebemos então, irmãos, que toda submissão ela é absoluta às autoridades, mas a obediência ela é relativa. Mas existe, então, Cláudio, você pode estar perguntando, uma diferença nisso aqui? Porque é possível, irmãos, nós sermos desobedientes sem ser rebeldes. Mas parece que é uma controvérsia, se a gente for pensar nisso aqui. Mas quando, então, vou te dar um exemplo para a gente entender como que a gente pode ser, então, desobedientes sem ser rebeldes. Porque a rebeldia, muitas vezes, já é um motivo para sermos castigados. Nós vemos no texto que contra Daniel não tinha essa atitude de rebeldia, porque não achava nele motivo nenhum para ser castigado. E a gente percebe que quando que não há rebeldia, é quando não há nenhuma ofensa contra o rei e contra Deus. Mas como que é possível isso, não haver uma ofensa, se Daniel ele começar a desobedecer uma lei, uma autoridade do rei? Muitas vezes, irmãos, a rebeldia ela começa quando vem uma determinada lei, algo sobre a nossa vida, onde uma autoridade começa a nos falar sobre aquilo,
e nós começamos a realizar algo que não está dentro dos nossos costumes somente para afrontar essa autoridade. Isso já começa uma rebeldia. Por que isso não era uma atitude de rebeldia de Daniel? Porque essa atitude dele, prostrar diante do seu Deus e orar, já era algo que ele já costumava fazer. Não foi algo que ele começou a fazer depois que a lei foi decretada. É isso que nós temos que entender. Hoje, então, o que seria um ato de rebeldia? Se às vezes se saísse um decreto então de uma autoridade, falasse, está proibido dos crentes orarem ao Senhor. Aí, o que seria um ato de rebeldia hoje, um exemplo? Seria, irmãos, para aqueles crentes que não oram de jeito nenhum, nem costuma, aí de repente surge uma lei dessa aqui, eu falei assim, não, a partir de hoje eu começo a orar. Se não orava antes, então já é uma atitude de rebeldia. Isso é uma atitude. Então você está fazendo isso aí simplesmente porque houve um decreto. Houve uma autoridade a respeito disso. Isso é uma atitude de rebeldia. Quando a gente vê no versículo 10, que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, essa atitude de Daniel, ele já era uma atitude do seu costume. Não foi depois que o rei falou, a partir de hoje está proibido orar. Não foi uma atitude de rebeldia, porque era uma atitude que Daniel já costumava a fazer. E isso também é uma atitude que também ofende a maior autoridade que tinha, que era a obediência a Deus. Por isso, irmãos, que a gente começa a entender através desse texto que a obediência, a submissão, ela tem que ser absoluta. De modo nenhum, diante de uma autoridade, a gente pode ser rebelde. Mas a obediência ela tem que ser relativa, porque se a obediência que ela fosse absoluta, Daniel não podia mais orar diante de seu Deus. E automaticamente ele estaria também fora da maior autoridade que existe, que é a autoridade de Deus. Então ele estaria também cometendo um delito diante de Deus. Ele estava ofendendo a Deus. Então, de qualquer forma, ele estaria contra uma autoridade. Viu como que a gente tem passado por um momento onde nós temos que ter muita sabedoria para ver até que ponto nós devemos ser obedientes e até que ponto a nossa obediência tem que ser relativa. A partir do momento, irmão, que a gente tem que entender que a obediência ela ofende a Deus, ela tem que ser relativa, mas que ofende a Deus, não a nós. Porque muitas vezes nós aproveitamos as oportunidades de algo que vem um decreto, uma lei, e às vezes pode ser no trabalho, no serviço, às vezes a gente pensa, eu não gosto do chefe mesmo, agora é minha hora de ir contra, porque ele foi contra meu Deus. Então, aí o que a gente começa a fazer? Começa então a partir disso aí, tirar proveito e não ter uma obediência com os nossos afazeres. Uma coisa não se mistura com a outra, isso aí já começa a virar então uma rebeldia. Daniel de forma nenhuma ele fez isso. Quando saiu essa lei, de forma nenhuma ele chegava numa praça pública e falava assim, esse rei não me manda de jeito nenhum. A Bíblia fala que ele se retirou e foi para o seu quarto, para não ter motivo nenhum de rebeldia.
Ele não queria de forma nenhuma que a sua obediência a Deus fosse rebelde a essa autoridade. Ele simplesmente continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então hoje, então tem um decreto que não pode orar, né? Então agora eu vou começar a orar. Isso é rebeldia, irmãos. Não orava mesmo antes. Por que depois de um decreto vamos começar a orar? Já que não fazia antes, então isso é uma rebelião. E quando, irmãos, a gente fala ser desobediente sem rebeldia, é quando a nossa atitude ela não ofende a Deus e nem a autoridade. E a gente vê que isso na Bíblia, isso aconteceu. Porque a partir do momento que o rei ficou sabendo que Daniel estava orando, ele tentou o quê? Falou assim, não é possível, vou tentar mudar alguma coisa. Se a gente for continuar lendo o texto, no versículo 14, fala assim, e ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Mas aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos do Persa, e que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então já havia uma lei assinada, mas de forma nenhuma o rei ele se sentiu ofendido com aquilo que Daniel estava fazendo. Aqui a gente começa a perceber, irmãos, que não havia ofensa então para o rei. Não achava nele culpa, delito nenhum. O rei não tem, mas só que as autoridades, irmão, ela tem que prestar bastante atenção naquilo que tem assinado. Porque foi algo que não veio nem a favor da vontade desse rei, mas o povo que chegou diante do rei e fez com que ele assinasse isso. Mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo? Por que a gente tem que nos preocupar com o dia de hoje? Porque até então aqui está tranquilo, nós podemos continuar os nossos cultos online, as autoridades não proibiu, não tem nada acontecendo. A gente tem que prestar bastante atenção, irmãos, a respeito disso que tem acontecido. Aqui no Brasil, não. A gente pode continuar. Mas a gente tem prestado atenção que na China as autoridades têm proibido o cristianismo. Nessa quarentena a gente tem visto que as cruzes têm sido retiradas da igreja. Tem havido sim uma proibição à adoração ao rei, a Deus. Isso tem acontecido. Então, se um decreto, irmão, ele vier contra a nossa fé, contra o nosso Deus, nós não devemos ter obediência, porque a nossa obediência tem que ser a Deus. E quando surgir esse decreto? Cláudio, mas aí a gente não precisa preocupar com isso. Isso está acontecendo lá na China. Olha a distância que dá isso. Lá que está sendo proibido, então, mas se for perceber, o vírus também começou lá. Hein? E onde que já está isso? E uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, irmãos, é a respeito que uma das maiores alianças comerciais, não vou falar de política, mas só para a gente entender, que o nosso país tem hoje tem com a China. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque nós temos então aliança comercial, espiritual é outra coisa. Então temos que ter sabedoria para separar as duas coisas. É isso mesmo, temos que ter sabedoria. Mas diante da Bíblia, um homem mais sábio da Bíblia, que é o rei Salomão, ele se corrompeu com suas alianças que ele fez com as outras nações e com os casamentos onde ele realizou
com as mulheres de outras nações, e essas mulheres o corromperam o seu coração. O homem, considerado mais sábio, não teve a sua vida final, porque ter sabedoria, irmãos, é uma coisa, viver em sabedoria é outra coisa. A gente tem que entender isso. Às vezes a nossa sabedoria, irmão, não chega nem um décimo que foi de Salomão, mas ela é o suficiente para nós termos Deus como Deus da nossa vida, onde não há autoridade nenhuma acima dele. Por isso que a gente tem que estar atento sobre essas coisas que têm acontecido. Porque se as autoridades delegadas sobre a nossa vida, ela vier com um decreto, com uma ordem, que ela ofende as instruções, a palavra de Deus, a obediência tem que ser relativa. Ah, mas isso pode nos custar a vida. Isso pode trazer uma discriminação. Quando essa obediência, ela não ofende a Deus e nem a autoridade, Deus, ele é conosco. Quando a gente percebe em Daniel 3,15, quando aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, que era o nome deles, quando eles iam ser lançados naquela fornalha, porque ele não se dobrava ao Deus, a Nabucodonosor, chegou para ele e falou assim: vocês vão ser lançados, eu quero ver qual Deus que vai livrar das minhas mãos. 3,15 fala isso. Qual Deus que vai livrar vocês? Aqui em Daniel 6:16 fala assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrarás. O nosso Deus, irmãos, ao qual que nós temos a nossa absoluta obediência, nós temos que ter confiança que certamente, se nós não estamos cometendo nenhum delito, nenhuma ofensa, Ele certamente nos livrará. O teu Deus certamente te livrará. Porque o nosso Deus, irmão, nós sabemos que é o Deus que nos pode livrar durante a fornalha, durante a cova dos leões, que o nosso Deus, ele pode nos livrar de dentro das tribulações. Se nossa submissão absoluta for diante de Deus. O pior que pode acontecer para o cristão, irmãos, é a morte física. Ah, mas aí chegou o fim. Não chegou o fim, porque para o cristão, irmãos, aí começa a vida eterna. Aí sim, esse Deus pode nos livrar do fogo eterno, dos danos da segunda morte. O cristão agora, irmãos, vai viver para sempre. A morte para o cristão é a vitória. Isso que nós temos que entender. Mas a gente percebe aqui que diante dessa tribulação toda, no versículo 22 fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum.
Quando a gente começa a entender, irmãos, que a nossa desobediência ela é possível ser feita sem rebeldia, quando nós entendemos esse versículo 22. Não houve delito de Daniel, não houve contra Deus, nem contra o rei. Embora Daniel, ele não obedeceu o decreto. Por isso que, contra, irmãos, a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra o certo, não há motivo para castigo. Isso que nós temos que entender. A gente vê isso, vários casos na Bíblia. A gente vê lá em Atos 14, 19, quando Pedro fala assim: cabe a mim obedecer a Deus ou aos homens. E fala que ele foi absolvido porque não achou nele injustiça nenhuma. Então, diante do cristão, irmãos, o espírito de justiça, ele nos preserva das abominações dos homens. Nós temos que ter esse espírito de justiça. Isso estava diante de Daniel até o fim. No versículo 22 fala que não achou dele nenhuma ofensa. Então, Daniel, ele era inocente, ele não cometeu delito contra Deus e nem contra o rei. Embora ele cometeu uma desobediência, porque ele, da mesma forma que ele costumava fazer, ele fez. A nossa obediência à autoridade, ela tem que ir até o ponto que não ofende a Deus. Porque a autoridade, a palavra de Deus, ela está acima de todas as autoridades. Deus, ele é Senhor dos senhores. Mas nem por isso a gente precisa ser rebelde, ter uma atitude de rebeldia diante das autoridades. Não precisa disso. É possível obedecer a Deus e, diante dessa obediência ao certo, não vai encontrar em nós erro algum, porque nós estamos obedecendo aquilo que é certo, que é a palavra de Deus. E hoje nós temos vivido a respeito disso. Nós temos obedecido a essa palavra de Deus. Mas nós sabemos então que nós precisamos de obedecer aquelas autoridades que a função de cada membro, ela constitui a sua autoridade. Então, se as autoridades de saúde hoje têm falado que o melhor para nós, para a preservação da vida, não é esse contato, é ficarmos em casa, como tem dito, para a preservação da vida, se é uma autoridade, ela tem que ser obedecida, desde que ela não ofende a palavra de Deus, como não tem acontecido aqui no Brasil. É isso que nós temos que ter em mente. E essa é a posição dessa igreja. Não é uma questão de fé, menos fé, é uma questão de obediência às autoridades. E a partir do momento que vier um decreto contra essa palavra de Deus, nós podemos ter certeza que o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Que nós somos, a nossa obediência, ela é absoluta à palavra de Deus. É esse Deus ao qual nós servimos. E hoje a gente começa então a perceber essas diferenças, e de forma nenhuma, irmãos, a gente tem que ser rebeldes.
Porque Deus, ele sempre preservou a vida. A gente vê vários exemplos onde a submissão às autoridades da terra, ela não era absoluta. E um exemplo disso, a vida de dois homens importantíssimos foram preservadas porque não foram obedecidas absolutamente às autoridades da terra, que foi a vida de Moisés e a vida de Jesus. Existia uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. As parteiras, elas preservavam a vida dos meninos. Os pais de Moisés não temeram o mandamento do rei, esconderam ele. E quando, irmãos, é uma atitude diante de Deus e todas as coisas que nós fazemos, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus e faz a vontade de Deus, nós percebemos que a mãe de Moisés, mesmo ela colocando aquele menino no cesto, todas as coisas que vinham de Deus contribuíam para o bem dela. Porque a irmã de Moisés estava observando tudo, viu quando a filha de Faraó pegou Moisés, ela foi até a filha e falou assim: vai precisar de uma mãe, de uma pessoa para amamentar. E o que a filha de Faraó fala? Então arruma, busca, eu conheço. E ela falou assim: eu conheço uma. Trouxe a mãe de Moisés, ela amamentou o seu filho e ainda recebeu para isso. As coisas contribuem, irmãos, para o bem daqueles que amam o Senhor e fazem as coisas certas. Nós vemos a vida de Jesus sendo preservada. Quando os magos vieram do Oriente, trazendo aquelas especiarias, ouro, incenso e mirra, para adorar o menino Jesus, Herodes pega e fala assim: você podia então ir lá adorar e me contar onde é que o menino está, para que eu possa adorar ele também. O que faz os magos? Veio um anjo e fala assim: não volta para contar, não obedeceu à ordem daquele rei, que se contasse, Herodes certamente iria o quê? Para matar Jesus. A gente percebe então, irmãos, no decorrer da Bíblia, que várias atitudes elas foram tomadas para a preservação da vida. Isso que a gente tem que observar nos dias de hoje. E se as autoridades estão dizendo que essa é a melhor opção para preservar vidas, então cabe a nós obedecer. Isso que tem acontecido nos dias de hoje. E cada autoridade, ela tem uma função. E a função sobre preservar a vida, hoje, é a medicina. Isso que tem que ser obedecido nos dias de hoje. E a gente tem passado por esse momento, onde nós temos falado, onde já foi ministrado isso aqui na Igreja do Senhor, onde nós falamos sobre autoridade e submissão. E hoje nós estamos vivendo uma forma prática disso. E como foi no culto de quinta-feira, onde foi falado a respeito disso, isso e hoje a gente tem ouvido também a respeito. E essa é a posição da igreja diante do Senhor, diante das autoridades, que é o objetivo de preservar vidas. Mas que essa submissão que nós temos, mas ela não é contra o nosso Deus, porque não tem nada decretado contra a nossa fé. Então nós não podemos de forma nenhuma achar na igreja do Senhor delito contra as autoridades, porque a partir do momento que nós vamos contra uma rebeldia contra a autoridade, nós não nos encontramos inocentes diante de Deus. E por isso, muitas vezes podemos ser castigados por isso. Mas se fizermos as coisas certas,
Não há castigo nenhum para aqueles que fazem a coisa certa. Não há delito nenhum. E foi isso que foi encontrado, que não foi encontrado na vida de Daniel. Ofensa nenhuma contra Deus, contra as autoridades, e ele mesmo, contra a vida dele, não achou nada de errado que ele tinha feito. E que a gente possa meditar nisso, nesses momentos em que nós temos passado. Que a autoridade sobre as nossas vidas continue sendo a palavra de Deus. A hierarquia que está no topo da nossa vida é a palavra de Deus, é o nosso Deus. E nada que venha ofender essa palavra de Deus vai nos tirar da presença de Deus. Amém? Que a gente possa meditar nisso, nesse momento, e que a cada dia o Deus que livrou Daniel, ele também nos livrará. Porque o espírito de justiça combate o espírito do erro. E nós acreditamos nesse Deus. É o Deus que pode nos livrar desses momentos de tribulação. Porque nós temos feito o que é correto, o que é certo. E diante de Deus, para Deus agir nas nossas vidas, não pode haver delito nenhum nas nossas atitudes. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento te agradecemos por mais esse momento, por mais essa palavra, por mais essa orientação vinda do Senhor. E sabemos, Senhor, que nossa submissão diante do Senhor, e nossa obediência diante do Senhor, ela é absoluta. E que verdadeiramente o Senhor é o Deus de nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso, que nos pode livrar, Senhor, da fornalha, que nos pode livrar, Senhor, dos leões, que pode nos livrar das tribulações, Senhor, de tudo aquilo que levanta contra nós. Porque nós não temos cometido, Senhor, falha nenhuma, delito nenhum. E o Deus olha para conosco, olha para as nossas vidas e haja de nós um espírito, Senhor, onde possa ser julgado sobre a justiça do Senhor. Ela combate, Senhor, o espírito do erro. Te agradecemos em nome de Jesus por mais essa oportunidade e por cada dia, Senhor, o Senhor ter nos dado essa palavra, essa orientação vinda do Senhor. E essa verdade, Senhor, ela sempre vai nos libertar. Te agradecemos em nome de Jesus por mais essa oportunidade. Amém.